a São Paulo, garoto, com minha mãe, meu pai e meu irmão. E lá, como eu era muito quietinho, muito magrinho e tal, eu sempre fui muito reservado, minha mãe achou bom levar o médico para ver o que é que eu tinha. Como é que esse garoto é tão quietinho, quase não fala e tal. E o médico examinou e disse assim, de cara para minha mãe, disse, olha, seu filho tem problemas. Eu acho que ele é meio débil mental e não sei se ele vai conseguir nem terminar o ginásio. E mamãe sempre me contava isso e dizia o seguinte, quando ele falou isso para mim, me deu vontade de mandá-lo plantar batata, porque, na verdade, você era meio estranho, mas eu o conhecia muito bem, sabia que você débil mental não era, né? Então, isso foi um erro crasso do médico, ou talvez ele tenha razão, não sei, mas aparentemente não. Comecei a carreira em Curitiba, isolado, e praticamente eu fiz as coisas sozinho. Goethe tem uma frase interessante, ele dizia assim, Fausto, se não me engano, afirmava, Ich bin der Geist des stets verneint. Eu sou espírito que tudo nega. E eu me identifiquei com isso. Quando eu era bem jovem, e meu pai me ensinava geometria, ele várias vezes dizia que eu era espírito de contradição, que o que ele dizia, eu dizia ao contrário. Qualquer coisa que alguém dizia algo, eu sempre colocava um reparo. Então ele disse, você é um espírito de contradição. Sou curitibano, minha mãe era professora de francês e meu pai era funcionário público, diretor do arquivo público aqui de Curitiba. Minha mãe tinha 3 irmãs e um irmão que me influenciaram muito. Graças a eles, eu tive uma educação realmente fora do comum. A biblioteca do meu avô era assombrosa. Ele tinha na casa dele uma espécie de sótão que era recheado de livros, onde eu ia fim de semana e toda hora que podia, ia lá olhar a biblioteca do meu avô. Então, eu comecei a me dedicar fiquei interessado principalmente em matemática, recebendo aulas de meu pai de geometria. Quando eu tinha uns 14 ou 15 anos, esse irmão da minha mãe, Milton Carneiro, ele me convidou para almoçar. E durante o almoço ele me fez uma pergunta, Nilton, você é capaz de provar que você existe? Provar logicamente? Bom, eu disse, eu estou aqui, logo eu existo. Ele disse, não, isso aí pode ser sonho. Eu disse, penso, logo existo. Ele disse, não, penso, logo existe pensamento, etc. E ele, em pouco tempo, me convenceu que, de fato, você não pode provar logicamente que você existe. O fato de eu existir ou não é um fato que eu sinto ou tenho a intuição disso, mas não posso provar, eu não posso provar que eu existo. Em lógica não se pode provar que existe nada. A lógica, independente se o mundo fosse vazio, a lógica continuaria a funcionar.
sempre detestei escola. Para mim era um suplício ir para a escola. Eu somente ia para a escola, eu vou dizer assim, meio por medo. Porque não gosto eu sou uma pessoa que convívio social para mim não é agradável. A não ser convívio social com alguns tipos de pessoas. E por outro lado, na universidade, várias vezes eu quis desistir do meu curso de engenharia, de matemática. E minha mãe, brincando comigo, dizia assim, meio brincando, né? Se você desistir da engenharia, você está no terceiro ou quarto ano, eu me mato. E aí eu resolvi continuar. E de fato esses cursos, do ponto de vista burocrático, me foram de grande valia, mas do ponto de vista teórico e tal, não. Eu sempre trabalhei por conta própria. Resolvi me dedicar só ao que eu gosto, mesmo que morra de fome. E comecei a me dedicar 100% ao ensino e à pesquisa nas áreas que me interessavam. Porque eu não aguentava mais. Comecei a sentir umas coisas meio esquisitas e fiquei com medo de ter um infarto. Isso com 20 e poucos anos. Eu vi que não dava. Aquele troço ia me levar para o hospício. Eu ia ficar rico e ia parar no Juqueri. E aí fiz uma carreira desde professor secundário aqui em Curitiba, através de concurso, de professor da escola técnica, depois da universidade, fui para São Paulo, tenho 2 cadeiras, me aposentei em 2 cadeiras lá na Universidade de São Paulo, que é raro, fui para o exterior e mais ou menos consegui realizar um sonho que era exatamente esse, navegar por mares nunca antes navegados e fazer as coisas que eu gosto. Na verdade, eu costumo dizer que nunca trabalhei na minha vida. Desde que eu tenho 14, 15 anos, eu ensino, leio, etc. Só faço coisa que eu gosto. A beleza em matemática não é o tipo de beleza comum, a beleza de uma mulher bonita, por exemplo. É uma beleza diferente. Há várias teorias a respeito disso, mas aparentemente o belo em matemática é aquilo que no mínimo tempo possível desperta o máximo de ideias, de possibilidade de generalização, de simplicidade dos conceitos, do imbricamento dos conceitos. É como se fosse uma história de mistério. Quanto mais enrolado, mais bonito. Uma disciplina matemática é bela se ela, no mínimo de tempo, dentro de uma simplicidade possível, desperta o máximo de ideias. Quando tínhamos 16 ou 17 anos, talvez um pouco mais, eu comecei a me interessar principalmente pelo problema do conhecimento. O que é conhecimento? Quais são os tipos principais de conhecimento? O conhecimento da matemática, do mesmo tipo do conhecimento da física, do conhecimento em teologia. A partir dessa pergunta é que eu comecei a dirigir todo o meu estudo. O que eu passei a estudar de matemática e lógica era sempre direcionado para compreender o fenômeno do conhecimento. Eu via que havia em ciência, na vida usual, etc., algumas contradições e todo mundo evitava a contradição. A matemática clássica é uma das coisas fundamentais, inclusive o próprio Hilbert, que foi o pai de uma corrente matemática chamada formalismo, Hilbert dizia, existência em matemática significa consistência, quer dizer, ausência de contradição. Eu resolvi fazer a coisa ao contrário. Existência em matemática significa qualquer outra coisa menos
a ausência de contradição. Vamos tentar ver o que é possível fazer numa matemática que tenha contradições. E, de fato, na teoria dos conjuntos, nos confins da matemática, começa a aparecer contradições. O sujeito pensa que a matemática é uma coisa assim, 2 mais 2 igual a 4, tudo assim, é bonito e tal. Não, a matemática está cheia, nas fronteiras da matemática, teoria dos conjuntos, teoria de categorias, etc. Sempre há problemas. E aos poucos comecei a me interessar também pela parte de fundamentos da matemática. Quer dizer, quais são as ideias básicas, quais são os princípios básicos subjacentes à matemática. E, obviamente, se eu vou estudar fundamentos da matemática, faz parte disso a lógica, e comecei a me interessar por lógica. Aos poucos, quanto mais o tempo passava, mais eu gostava da parte de lógica matemática, de lógica como fundamentos da matemática, e posteriormente, como a lógica como base da ciência em geral, de todas as ciências, não só da matemática. E por isso eu comecei a estudar um ramo da ciência empírica para entender, por exemplo, o que se faz em física. Não só o que se faz em matemática, que é uma coisa abstrata e meio platônica, mas também o que se faz em física, nas ciências da natureza. E passei a vida, então, trabalhando em matemática, lógica e física, para entender exatamente o que significa conhecimento. Eu posso dizer hoje que minha especialidade era lógica e filosofia da ciência, fundamentos da ciência. Entender o que é ciência, quais são as limitações da ciência, etc, etc. Eu acho que a matemática e a filosofia se complementam. Na minha opinião, um dos defeitos de muitos filósofos talvez seja exatamente não conhecer matemática de modo suficiente. Eu acho que matemática é algo não só essencial para a ciência da natureza, mas também é essencial para que se entenda o que é uma disciplina abstrata, o que está por trás de todas as ciências, o tipo de inferência, o que é racionalidade. E graças a essas inclinações para fazer essas coisas, é que eu cada vez me dediquei mais à lógica e aos fundamentos da ciência, a teoria da ciência, ou filosofia da ciência. A lógica, não só a lógica Paracostene, mas a lógica em geral, ela é incrível, ela tem relações com a física, com a tecnologia, com a ética, com tudo. Com tudo. Falar de lógica é falar de tudo. É tratar dos mais variados problemas. Numa primeira aproximação, a gente poderia dizer, embora isso não seja lá muito rigoroso, que a lógica trata de sistemas de inferência. Eu tenho que fazer inferências, raciocínios. Como todo mundo conhece o silogismo aí do ensino secundário. Então, o silogismo foi criado por Aristóteles, é um tipo de lógica silogística aristotélica. Ela permite vocês fazerem rigorosamente, dentro daquelas normas, inferências. Pois bem, sob certos aspectos, a lógica hoje ainda é uma teoria geral de inferência. É difícil dizer o que é lógica, mas se eu quiser uma definição mais ou menos, a lógica sistematiza formas de se fazer inferências. Todos os computadores, no fundo, são máquinas que fazem inferências. Tem uma lógica dessas máquinas. Aristóteles é considerado o criador da lógica. Antes de Aristóteles já houve alguma evolução da lógica, mas a lógica mesmo, aparentemente, surgiu com Aristóteles. E Aristóteles em Aristóteles você tem a lógica.
E entre as suposições, axioma, afirmações de Aristóteles básica, está o princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ser e não ser. Você não pode ser magro e ser gordo, e não ser magro. Nosso colega aqui não pode estar filmando e não está filmando. Pois bem, ou seja, a lógica de Aristóteles é uma lógica que a gente chama lógica clássica. Todas as lógicas que mantêm direta ou indiretamente, ou um pouco, do arcabouço fixo de Aristóteles, chama-se uma lógica clássica. Hoje surgiram lógicas diferentes. Por exemplo, lógicas quânticas. Nas lógicas quânticas, algumas inclusive que são paraconsistentes, esse princípio é derrogado, o princípio da identidade. Numa teoria baseada na lógica clássica, eu estou usando a lógica clássica para fazer minhas inferências. Se houver uma contradição, colapsa a teoria. Isso é uma coisa esquisita da lógica clássica. De uma contradição eu posso derivar dedutivamente qualquer coisa. Então, uma teoria contraditória, que tenha contradição baseada na lógica clássica, não serve para nada. E minha ideia foi exatamente o seguinte: construir teorias inconsistentes, que contêm contradição e que, no entanto, não são triviais, que não colapsam. Essa é a ideia central. A construção de teorias inconsistentes que não colapsam, que não são, a gente costuma dizer, triviais. O ponto de partida do que eu fiz foi puramente matemático. Eu queria fazer uma teoria de conjuntos nas quais conjuntos patológicos, como o conjunto de Russell, o conjunto de Cantor e outros, existissem. Então eu tive que criar uma lógica paraconsistente. A criação da lógica paraconsistente foi uma coisa puramente matemática e teórica. Aos poucos, posteriormente, é que ela começou a ser aplicada em tudo. Em tudo. Em economia, medicina, robótica, em computação, em tudo. Mas o ponto de partida foi exatamente esse. Será que existem teorias de conjuntos nos quais certos conjuntos que criam dificuldades na matemática clássica poderiam existir? Isso fez com que eu construísse uma matemática diferente da matemática usual. Uma matemática paraconsistente. Até hoje, muitas pessoas, inclusive ex-alunos meus, trabalham nisso. Edificação de teorias paraconsistentes e de matemáticas paraconsistentes. Eu me lembro que comecei aqui em Curitiba a trabalhar e publicar, e várias vezes as pessoas se surpreendiam aqui, porque lógica paraconsistente é uma coisa meio revolucionária, mas para Curitiba aqui é para lá de revolucionário. O pessoal estava na lógica no tempo da Aristóteles e da Idade Média. Comecei publicando minha tese de cátedra aqui na Universidade do Paraná, nos anos, eu acho que 63 ou 64, sistemas formais inconsistentes. Aí nasceu a teoria, em forma, inclusive, de minha tese, de uma forma de um livro que é só de distribuição restrita. Depois comecei a publicar na Academia de Ciências da França, a Conradi da Academia de Ciências da França. E depois das publicações na França, é que começou a ficar bem conhecida. E eu aí comecei a escrever alguns livros contendo exatamente, como parte desses livros, a lógica, a filosofia da lógica paraconsistente, etc. Francisco Meirelles Quezada, hoje com mais ou menos com 90 e poucos anos, é um filósofo peruano. Eu escrevi uma carta para o Peru e disse: Paco, Paco é apelido de Francisco, né? Paco,
eu queria que você, com sua grande cultura e tal, você achasse uma denominação para a minha lógica. Ele disse assim, olha, Newton, eu acho que você pode chamar de metaconsistência, quer dizer, além da consistência. Ele citou uma outra possibilidade, e finalmente paraconsistente, ao lado da consistente. Ela não destrói a lógica usual, que é a lógica da consistência, ela tá ao lado de, como a geometria não euclidiana está ao lado da geometria euclidiana, não destrói a geometria euclidiana, como as geometrias de Riemann não destrói essas outras, a sua lógica é uma nova lógica. Você ampliou o âmbito da lógica. Então, eu escolhi exatamente paraconsistente, ao lado da consistência. E numa questão assim de meses, a palavra paraconsistente deu a volta ao mundo inteirinho. Em tudo que é canto aparece lógica paraconsistente, a palavra paraconsistente. O sistema científico, a pessoa pode interpretar, por exemplo, como teoria científica. Uma teoria científica é exatamente uma teoria como, por exemplo, a mecânica de Newton. Você aceita certos postulados, aceita certos princípios. Um bom sistema científico tem que fazer previsões interessantíssimas, como Newton fazia, como Einstein fez, etc. Então, um sistema científico é uma teoria tal que ela dá conta de uma certa região do real, do nosso contorno. E geralmente envolve também os métodos de verificação, porque não adianta eu ter uma teoria, essas teorias têm que ser testadas por meio de experiência. Em geral, lógica não é propriamente um sistema científico. A lógica serve de base para sistemas científicos. Todo sistema científico bem formulado deve ter uma lógica subjacente para que eu saiba como é que eu faço o raciocínio, quais são as inferências que são permitidas. Então, por trás de um sistema científico, sempre existe uma lógica. Na mecânica newtoniana, na física clássica, a lógica era a lógica clássica. Hoje em dia, na mecânica quântica e até na realidade geral, parece que a lógica tem que mudar. Na mecânica de quântica, seguramente tem que se mudar. Mas só que no tempo dos gregos existia somente uma lógica. E hoje em dia já existem várias, infinitas lógicas distintas. Lógicas paraconsistentes, não reflexivas, paracompleta, probabilísticas, etc, etc, etc. E isso é muito importante, principalmente se as lógicas ficaram cada vez mais importantes com o desenvolvimento das máquinas, da teoria da computação. Na verdade, um computador, um robô, são máquinas pensantes sobre certos aspectos. E o problema é saber qual é a diferença entre o cérebro e a máquina. A máquina segue uma lógica bem fixa, o cérebro aparentemente sim, e, no entanto, sobre certos aspectos, o cérebro ainda é muito mais forte que a máquina, embora a máquina, o computador, seja muito mais forte que o cérebro, sob outros pontos de vista. Então, a lógica é uma teoria geral da inferência. Relações entre filosofia, por exemplo, e paraconsistente. Esse é um tema que a gente precisa esclarecer, eu luto muito por isso. Na verdade, filosofia é uma coisa, a lógica é sobre esse aspecto outra. Lógica, hoje em dia, é uma coisa matemática, uma disciplina de índole matemática, simbólica como matemática, etc. E, do outro lado, você tem a filosofia. Agora, acontece o seguinte, algumas lógicas paraconsistentes podem ser aplicadas em certos aspectos da filosofia, como, por exemplo, eu posso aplicar cálculo diferencial integral em materiais de construção, em estabilidade de construções, etc. Então, não existe provavelmente a filosofia paraconsistente. Se quiser, eu posso dizer, forçando um pouco, filosofia baseada na lógica paraconsistente. Mas, de qualquer forma, deixa eu só dar um exemplo.
Popper, que é um filósofo conhecidíssimo, ele costumava dizer o seguinte: a dialética marxista, por exemplo, ela é impossível, é uma atividade que não é lógica por uma razão muito simples, porque se ela envolve contradições, a lógica dela não pode ser a lógica clássica, que é a única lógica que existe na cabeça dele. Pois bem, uma das coisas que eu fiz com um professor norte-americano, Robert Wolff, foi exatamente o seguinte: mostrar que é possível, usando uma lógica paraconstante, reconstruir a dialética. Ou alguma dialética, cada autor tem uma concepção diferente da dialética. Mas a dialética marxista, como na maioria dos cultores, ela pode ser fundamentada numa lógica paraconstante e me dá uma das melhores fundamentações da dialética, de tal forma que a objeção de Popper não se aplica. Então, não existe provavelmente filosofia paraconstante, mas o que existe é eu posso aplicar lógica paraconstante em filosofia, como posso aplicar em física, mecânica quântica, digamos, como posso aplicar em economia, como posso aplicar na tecnologia, etc. A ciência não é definitiva. A perfeição da ciência radica no fato dela não ser perfeita. Quando uma pessoa exatamente apresenta uma teoria como final, pode ficar certo que está dizendo uma burrada completa. Não há teoria final em ciência. Nunca houve e provavelmente nunca haverá. A ciência se desenvolve não indo de verdade em verdade, de realidade em realidade, mas de horizonte de verdade em horizonte de verdade, de horizonte de realidade em horizonte de realidade. O que mostra que a ciência nunca chega a uma perfeição total. Ela está sempre se fazendo. O traço característico da ciência é a reflexão crítica. Sistematicamente, um cientista é criticado por outros. Por quê? Não no mau sentido da palavra crítica, mas no sentido bom da palavra crítica. A civilização nos últimos séculos, ela é fundamentalmente baseada em ciência, tanto a ciência pura como a ciência aplicada. E, portanto, sob certos aspectos, a evolução tanto da matemática quanto da ciência empírica é um dos pilares da civilização atual. E aos poucos foi levado a estudar cada vez mais física, porque física é um tipo de ciência diferente da matemática, é uma ciência empírica. A matemática não é uma ciência empírica, é uma ciência que a pessoa pode fazer a priori, trabalhando sozinho. Física não, física tem contato com a realidade. Física é a base de quase todas as outras ciências naturais, como a química, biologia, etc. Eu já estou enveredando há muito tempo. Inclusive, tenho vários trabalhos publicados na Europa sobre exatamente isso, a aplicação da lógica paraconstante em mecânica quântica, comportamento das partículas quânticas. A mecânica quântica já revolucionou, é a teoria mais revolucionária que até hoje foi concebida pelo homem. 60% do produto bruto americano é consequência direta ou indireta da mecânica quântica. Por exemplo, laser, maser, televisão, tudo é consequência da mecânica quântica e da eletrônica quântica, tudo. É a disciplina mais inacreditável e que até hoje mais teve aplicações de todas, sem dúvida, a mecânica quântica. Vocês são compostos de 10 elevado a 20, não sei quantas partículas. Eu posso mais ou menos prever o que vocês vão fazer, mas a partícula sozinha não dá. Esse vejam a mecânica quântica, o que ela faz.
ela derroga o determinismo, a causalidade, aparentemente. Ela produz resultados completamente diferentes do usual. O mundo quântico é totalmente diferente. Em algumas teorias, por exemplo, abaixo de uma certa grandeza, um certo comprimento de um certo tempo, chamado comprimento de Planck e tempo de Planck, não existe nem espaço nem tempo. O espaço e o tempo são coisas macroscópicas. Então, são esses tipos de problemas que me interessam, desde garoto. E um dos instrumentos que eu procurei construir exatamente para poder abordar problemas desse tipo foi a lógica paraconsistente. Ela não destrói a lógica clássica. Ao nível macroscópico, a lógica clássica continua funcionando, aparentemente. A mecânica quântica, para citar um exemplo só, a mecânica quântica mostra que a lógica tradicional dificilmente se aplica ao mundo do infinitamente pequeno. É uma coisa que não sabemos no momento de modo definitivo. Então, se a natureza é regida por uma lógica, aparentemente o mundo macroscópico é. Agora, o mundo microscópico, talvez a gente não tenha encontrado ainda a lógica desse mundo, se é que existe. A mecânica quântica se dedica especialmente à microfísica, ao microcosmo. E nós estamos acostumados com o macroscópico. É completamente diferente. Eu costumo dar um exemplo interessante para os meus alunos. É o caso de vocês pegarem uma tela, vocês pegam uma tela, põem aqui outra, fazem aqui um obstáculo, fazem 2 furinhos aqui e mandam um feixe de elétron, um por um aqui, pá, pá. O elétron passa ao mesmo tempo pelos 2 buracos, como a gente pode ver facilmente lá, que isso aqui vai se transformar numa espécie de onda. O elétron vem aqui e clique, passa pelos 2, se transforma em onda e vira os 2. Então, ele passa pelos 2 furos ao mesmo tempo. Mas, sob certos aspectos, a noção de espaço e tal, e tempo, principalmente se for clássico, não pode permitir isso. Um objeto não pode passar ao mesmo tempo por 2 buracos distintos, porque isso significa que ele está em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso vai contra Aristóteles, vai contra todas as coisas da lógica tradicional. No entanto, a mecânica quântica revolucionou isso. Foi uma bomba. Nós temos que levar em conta esse fato. O elétron funciona, ora como onda, ora como partícula. Ele muda de natureza. É a mesma coisa que um de vocês fosse um corpo assim e de repente se transformasse em espírito e atravessasse a porta. Um elétron está aqui, de repente ele pode estar lá no outro lado daquela porta sem passar pela porta. Isso é provado. Isso, graças a esses fenômenos, é que existe hoje televisão, tem uma porção de coisa. É preciso compreender que o comportamento das partículas elementares não bate com o comportamento das coisas macroscópicas, dos objetos macroscópicos. Que a lógica do macroscópico provavelmente não é a lógica das partículas elementares. Seguramente não é. O mundo quântico é um outro mundo. É um mundo completamente diferente do mundo usual. Das coisas que mais, desde garoto, me interessavam, era o que é o conhecimento. Talvez inconscientemente a quase-verdade se desenvolveu porque eu queria definir conhecimento. As ciências empíricas buscam conhecimento, mas uma das coisas que eu passei a vida toda pensando e trabalhando é isso. Mas o que é conhecimento? Em geral, a gente diz assim, você pode pensar, não, conhecimento é uma crença verdadeira. Será que não seria mais interessante dizer que conhecimento é uma crença quase verdadeira? Já aí dá mais conta do que a gente entende conhecimento científico. Então, conhecimento, melhorando um pouquinho a palavra, afinando um pouco a palavra,
O conhecimento é uma crença quase verdadeira e, de algum modo, justificada. Em ciência, não interessa o que eu digo, interessa as razões pelas quais eu digo o que eu digo. Então, eu defino o conhecimento assim. Conhecimento é uma crença quase verdadeira, justificada. E existe uma lógica da justificação. A gente usa cálculo de probabilidade, usa uma porção de coisas. Então, esse foi finalmente aonde eu cheguei depois de anos e anos de pesquisa. A definição que eu queria quando eu tinha 15 anos sobre o que é conhecimento. Classicamente se dizia, isso já está em Aristóteles, Platão e outros, implícito ou explícito, que conhecimento é uma crença verdadeira. Mas eu já disse por que não uso a noção de verdade e por que preferi substituir por quase-verdade. A quase-verdade, naturalmente, ela se originou da tentativa de tentar explicar o que acontece em ciência. A ciência, quando eu tenho uma teoria científica, se uma teoria científica consegue explicar um certo domínio da realidade, não é? Existem infinitas outras que também podem fazer isso. Então, inclusive, algumas dessas teorias são contraditórias entre si. Então, eu tive a ideia seguinte, talvez na ciência, a noção de verdade, como eu argumentei aqui bastante, a noção de verdade, assim como retrato do real, não funciona. Não funciona por isso, porque se eu tiver uma teoria que retrata o real, tem infinitas outras que retratam também de um modo diferente. Qual é o retrato verdadeiro? Então, eu procurei uma teoria que refletisse mais ou menos o que a filosofia pragmática, os pragmáticos, Peirce, vários desses, William James, que eu gosto muito e tal, o que eles achavam da noção de verdade e, ao mesmo tempo, o que era a verdade em ciência. Quando eu vou explicar na física, por exemplo, um certo domínio físico, a minha teoria tem que ser quase verdadeira, tem que salvar as aparências. A aparência quer dizer as experiências que eu faço. Agora, se houver uma que faça isso, eu provo facilmente que existe uma carrada de outras. E essas teorias podem ser, inclusive, incompatíveis. Se eu aceito esse fato básico, eu tenho a impressão que todos os cientistas hoje aceitam, de que a ciência, em cada instante do tempo, em determinada época, ela dá um retrato mais ou menos sensato do nosso contorno, então a ciência não pode buscar a verdade absoluta. A ciência não procura retratar aquilo que é. Primeiro porque se eu disser que uma determinada teoria retrata o mundo tal como ele é, isso causa um problema. Porque para saber como o nosso contorno, o universo, é tal como ele é, eu preciso de uma outra teoria. Sempre eu só consigo falar do universo teorizando. Então, no fundo, o que eu faço é comparar teoria. E comparar teorias com a experiência. Então, a ciência, essa concepção clássica, a ciência busca a verdade. O que é a verdade? Vamos dizer, a coincidência do pensamento com a realidade. Tudo isso é um blá, blá, blá. Isso não funciona. Como é que eu vou saber que meu pensamento coincide com a realidade? Para poder saber o que é a realidade, preciso de outra teoria. Então, talvez a ciência trate de outra verdade. E foi exatamente isso que eu desenvolvi, que a ciência não busca propriamente a verdade. A ciência busca o que eu chamo de quase-verdade. E a quase-verdade é uma generalização do conceito de verdade. Isto é, a quase-verdade, uma teoria quase verdadeira, quando ela dá conta, mais ou menos, dentro de certos limites, de uma certa porção da realidade. As ciências físicas, eu falo principalmente da física. Então, acontece o seguinte, eu diria que a ciência, a finalidade da ciência, então, das ciências empíricas, não estou falando de matemática, as ciências empíricas buscam a quase-verdade. E a quase-verdade, obviamente, é algo que vai se modificando no decurso do tempo. No fundo, eu nunca comparo
uma teoria com o real. Eu posso comparar uma teoria com algumas experiências que eu faço, mas com o real em si não dá. Por isso eu desenvolvi a teoria da quase-verdade. Quer dizer, a quase-verdade é uma generalização da noção de verdade, que em certos casos coincide com a noção de verdade. Se eu disser, por exemplo, esse chão é claro. É lógico que nesse caso a quase-verdade é praticamente coincide da verdade. Esse chão é assim, desse jeito, branco, porque ele é branco. 2 mais 2 dá... 2 laranjas mais 2 laranjas dão 4 laranjas, porque você faz experiência e está certo. Mas nos casos mais profundos de teoria, as teorias são quase verdadeiras. E a quase-verdade não bate com a verdade. Mas no caso muito simples, a quase-verdade e a verdade, elas se confundem. E não sei se vocês notaram isso, todo mundo sabe. Quando eu desenvolvo, por exemplo, a mecânica quântica e quero explicar os fenômenos quânticos, é fácil verificar que existem, a parte matemática da mecânica quântica padrão, ela é sempre a mesma, mas as teorias que estão por trás, eu conheço no mínimo dezenas de teorias quânticas que se aplicam ao real e tudo se passa como se elas fossem verdadeiras, são quase verdadeiras, e, no entanto, são completamente diferentes. Então, o que eu digo é o seguinte: a ciência busca a quase-verdade e várias teorias incompatíveis entre si podem ser quase verdadeiras. Ela é quase verdadeira se salva as aparências, se as experiências imediatas que eu faço, as coisas que eu meto, etc., batem com as previsões. E é fácil verificar, como acabei dizendo, na mecânica quântica acontece isso, é fácil verificar que várias teorias incompatíveis, desde que o núcleo empírico delas mais ou menos coincidam, elas explicam o real e são incompatíveis. Ou seja, essa é uma das coisas interessantíssimas que eu descobri, que é a seguinte: a lógica da quase-verdade é uma lógica paraconsistente, ou seja, a ciência é paraconsistente. Qualquer teoria científica que funcione, tem outras teorias completamente diferentes que também funcionam. Sempre que uma teoria qualquer da física, eu falo principalmente da física mesmo, a qual me interessa mais a fundo, pega uma teoria física e aplica a realidade e ela funciona, tem infinitas outras teorias diferentes dela, incompatíveis com ela, que também funcionam. Esse é um problema seríssimo em filosofia da ciência. A ciência é muito mais complicada do que vocês veem normalmente. A ciência, na verdade, é a busca da quase-verdade. Eu não digo que a lógica paraconsistente seja a única verdadeira, mas, em todo caso, eu apresento como um ponto de partida para a discussão. Com um colega aqui da universidade, na Faculdade de Direito, nós estamos estudando lógica deôntica, lógica jurídica paraconsistente. Lógica deôntica paraconsistente, deixa eu só explicar o que é isso. Loosely speaking, falando waving hands. O que é isso? A ética, ela é tal que vocês, na vida, num sistema lógico, vocês podem introduzir um operadorzinho que quer dizer obrigatório. Matar o pai. Então, é obrigatório não matar o pai. Obrigatório, permitido, etc. E vocês começam a estudar esses operadores. Há vários sistemas de lógica deôntica. As lógicas deônticas usuais geralmente são baseadas na lógica clássica. Eu pego a lógica clássica e coloco lá esses operadores deônticos. Obrigatório, permitido, indiferente, etc. E preciso estudar essas propriedades desses operadores. O que é obrigatório, o que é indiferente, etc. O que é permitido. E ocorre na ética um problema sério, que é o seguinte: em certas situações, às vezes, duas ações
você tem que tomar decisões contraditórias. As duas parecem verdadeiras. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, que é o exemplo do aborto. O pai de uma criança leva a esposa de um nenê que vai nascer, leva para o hospital. O médico examina tal, chama o homem lá e diz o seguinte, olha, ou sua mulher é salva ou o bebê. Não é possível os dois. Bom, o que é que a pessoa vai dizer? Ele fica numa coisa que é o dilema deôntico. É obrigatório para ele salvar a mulher e é obrigatório para ele salvar o nenê. Mas ele não pode. Então são duas coisas obrigatórias que são inconsistentes. Salvar a mulher e não salvar a mulher porque quer salvar o nenê. Matar a mulher porque ele quer salvar o nenê. Se a lógica for a lógica clássica, um dilema como esse não existe. É uma coisa puramente psicológica, não é ética. É psicológico. Um católico, por exemplo, vai dizer exatamente o seguinte. Está determinado por Deus que uma vida que vai nascer tem preferência a tudo. Então, os dilemas que aparecem na ética podem ser dilemas éticos ou dilemas psicológicos. Quer dizer, você pensa que é um dever ético, você tem um dever que você tem, mas na verdade não é. Por exemplo, para um católico, estrito sensu, ele não pode aceitar que haja dilemas, que um dilema deôntico seja, de fato, um dilema ético. É muito pesado isso. Quer dizer, ele é obrigado a matar um dos dois. Aliás, na verdade, o católico diria matar a mulher e salvar o filho, porque a vida nova é que deve ser, de fato, acompanhada e protegida. Ora, se a lógica subjacente à ética, a qual eu junto os operadores deônticos, se essa lógica for clássica, na maioria dos sistemas das éticas deônticas, sistema deôntico, não pode haver dilema deôntico. Porque se um dilema deôntico for dilema mesmo, daí vocês mostram facilmente que uma contradição de um dilema sai sempre uma contradição. É obrigatório e não é obrigatório. E se vocês tiverem uma contradição, vocês arrebentam a ética e o sistema lógico. Você pode provar isso. Então, uma saída que eu procurei fazer foi exatamente o seguinte, estruturar foi o seguinte, vamos colocar como lógica subjacente a um sistema deôntico, ético, vamos colocar uma lógica paraconsistente. Nesse caso, um dilema deôntico é, de fato, um dilema ético. E que vocês têm que, então, achar alguma maneira de sair desse dilema. Não é um dilema psicológico. Então, o que eu defendo, inclusive com a colaboração desse professor daqui, é exatamente o seguinte, a possibilidade de construir uma ética paraconsistente. Com isso, eu não digo que a ética clássica é falsa, não funciona, etc. O que eu quero dizer é que eu dou uma outra saída. Se uma pessoa acha que, de fato, o dilema, existem dilemas éticos por alguma razão mesmo, então fique com a lógica tradicional. E se uma pessoa acha que não é possível, que aquilo não é um dilema apenas psicológico, mas é um dilema ético mesmo, a lógica paraconsistente permite que se proceda dessa maneira, de tal forma que exista um dilema deôntico como sendo dilemas éticos mesmo. Isso vai depender da filosofia de cada um, da maneira de encarar a situação. Eu quero dar outro exemplo, que é o exemplo de Sartre. Sartre diz o seguinte, estourou a guerra, França contra a Alemanha, lá, aquela coisa, e um jovem era arrimo de família no seguinte sentido, a mãe estava muito doente e ele fazia tudo para poder manter a mãe viva. Ela não podia ficar sozinha. Mas, por outro lado, então era obrigatório para ele ficar cuidando da mãe, mas, por outro lado, os alemães invadiram a França. Ele é francês, ele tem obrigação moral
de ir defender a pátria. E, portanto, abandonar a mãe. Então, acontece o seguinte, esse é um dilema. Sair, deixar a mãe ao léu e servir o exército para combater os alemães, ou não ir combater e provavelmente ser considerado desertor e até fuzilado e ficar com a mãe escondido. Esse é o dilema de Sartre. É um dilema deontico também. Para um clássico, uma pessoa que gosta de ética tradicional, essa padrão, isso não é dilema deontico. É um dilema psicológico. A pessoa fica psicologicamente mas sabe que não é uma coisa imposta, não é uma coisa puramente psicológica. E outros podem imaginar o seguinte, não é possível um sistema ético que me obrigue a matar a mãe ou ser fuzilado porque não serviu o exército. Isso é puramente psicológico. Essas duas soluções são soluções possíveis. E a que um de vocês adotar vai depender da filosofia que vocês adotam. Provavelmente, se um de vocês for católico mesmo, tem uma solução. E tem que ter uma solução, porque Deus não ia obrigar a pessoa a fazer duas coisas contraditórias. Isso seria inconcebível, seria contra o poder de Deus. Como é que se diz? A bondade divina. É aquilo o caso de Pascal, né? Pascal que dizia que uma pessoa inteligente deve acreditar em Deus, porque se Deus existir, ele ganha tudo, e se Deus não existir, ele não perde nada. Metafísica é a parte da filosofia que trata de certas questões que você não pode resolver por meio de critérios científicos. A lógica paraconsistente, ela não contaria metafísica, porque existem várias metafísicas. Praticamente cada autor, um grande filósofo, tem uma metafísica diferente. A lógica paraconsistente é neutra com relação às pressuposições metafísicas e serve como auxiliar da ciência, da racionalidade, das discussões sensatas. Hoje em dia começam a aplicar, a lógica paraconsistente está aplicada não somente do ponto de vista teórico, ela é interessante, aplicada à matemática e outras coisas, mas ela tem aplicações de filosofia, na clínica médica, no controle de tráfego aéreo, no controle de trens de grandes cidades, em economia. É incrível. Há pouco tempo recebi um jornal do Vietnã, Journal of Medicine, se não me engano, pedindo para eu opinar sobre um artigo que era o uso da lógica consistente para ajudar uma técnica para detectar Alzheimer. Muitas doenças, hoje em dia, a gente usa redes neurais e etc., robôs, que para ajudar na determinação da doença e na caracterização e classificação da doença. A Escola de Medicina da Universidade de São Paulo, que é a melhor aqui do Brasil, tem um departamento lá, uma espécie de subdepartamento, que eles fazem sistematicamente, médicos e outras pessoas que estão lá, seminários de lógica paraconsistente aplicada à medicina. Então, eu me considero feliz por várias razões, não somente porque o que eu fiz, do ponto de vista teórico, é interessante, tem uma contraparte filosófica, foi aplicada em filosofia, e mesmo em matemática e tal, mas tem aplicações no mundo do dia a dia. Controle de tráfego aéreo e diagnóstico médico. Então, a lógica se estendeu de tal forma que quando eu vejo muitas das publicações recentes, eu já não consigo mais seguir. São dezenas, centenas
mais de uma centena de trabalhos publicados por ano na área. Uma das aplicações mais interessantes foi aplicações em robótica. Um robô, e isso foi construído por um aluno meu em São Paulo, um robozinho interessante, um robô que ele tem capacidade de visão e tato. Então, o robozinho vê, por exemplo, uma parede de vidro, ele vai ventando, o olho dele diz, atravesse. O tato diz, não atravesse. O robozinho fica numa situação, atravessar e não atravessar. Ele tem que resolver essa situação. Uma das melhores maneiras de resolver isso é exatamente dotar o robozinho de uma mentalidade, de um cérebro, vamos dizer assim, paraconsistente. Ele chega nesse ponto, para e vê que tem que tomar uma decisão diferente. Uma das aplicações mais interessantes que há é a robótica, especialmente em redes neurais. O futuro da computação, das máquinas, vai ser exatamente através de redes neurais. E vários dos meus alunos em São Paulo, e principalmente meus colegas no Japão, estão construindo redes neurais paraconsistentes. Provavelmente vocês, ou talvez seus filhos, no futuro, vão contratar um funcionário que vai ser governado por uma rede, uma máquina governada por uma rede neural. Futuramente vão pegar um computador, o computador também é baseado em redes neurais paraconsistentes. Então isso é uma coisa interessante e, na realidade, o mundo é muito mais paraconsistente do que clássico sobre certos aspectos. Ontem ou anteontem eu peguei meu computador e fui ver algumas novidades. Então, apareceram várias pessoas que me escrevem, né? E, olha, eu acabei de publicar um artigo sobre isso, lógica aparecendo aplicada a não sei o quê, outro. Eu olho aquilo lá, não dá mais, eu não consigo mais seguir. Mesmo que eu me dedicasse inteiramente à lógica persistente, não dá. Não tem fim. O filho cresceu tanto que agora é um gigante. Eu sou uma mosca perto do gigante. Isso é uma sensação gostosa, né? Então, não sei, também eu já estou ficando velho, né? Já estou bem velhinho, está difícil acompanhar. Mas é uma sensação bonita. É uma sensação de que você fez algo de útil. Não só útil do ponto de vista teórico, mas útil pelas aplicações. Já houve congressos de lógica paraconsistente, se não me engano, uns 10 congressos, na Polônia, na França, na ilha que Napoleão nasceu, da Ilha da Córcega, nos Estados Unidos, tudo que é canto, aqui no Brasil. Essa é a história, mais ou menos, falando por alto, da lógica paraconsistente e do que ela representa. Quer dizer, ela abrange, como toda lógica, uma quantidade enorme de fatos e os mais variados assuntos. Um bom discípulo sempre vai além do mestre. Então, uma das coisas que eu me orgulho é que vários dos meus discípulos foram muito além, mas muito além mesmo, o que para mim é um motivo de satisfação e de orgulho, porque se tudo parasse comigo, então não teria sentido o que eu fiz, né? O que interessa é que eu joguei uma semente e que agora muita gente procura desenvolver e espalhar e aplicar. Eu tenho tantos discípulos e um melhor que o outro, de maneira que eu acho preferível dizer que a lógica paraconsistente nasceu na segunda metade do século XX e continua até hoje. Na realidade, a coisa que eu mais me orgulho não é meu trabalho, mas a quantidade de gente que trabalhou comigo, publicou artigos comigo, foi orientada por mim no mundo todo, na Austrália, na França, especialmente no Brasil, em outros países da América Latina. Eu acho que tenho trabalhos publicados com cerca de 80 pessoas. Então a influência foi minha, direta, foi enorme. Hoje a parte lógica paraconsistente eu deixei um pouco de lado, estou interessado mais em filosofia da ciência, em fundamentos da ciência.
Mas a quantidade de trabalhos que hoje em dia se publica sobre lógica paraconsistente em todo o mundo, especialmente os meus discípulos aqui no Brasil, é inacreditável. Eu tenho cerca de 25 mil citações de matemáticos, filósofos, pensadores do exterior. E isso me alegra muito, né? Embora eu não tivesse trabalhado para obter citações, o que eu queria é descobrir a verdade e seguir uma inclinação minha, né? É uma satisfação que eu faço. Olha, eu tenho orgulho de ter cerca de 75 colaboradores diretos ou indiretos. E todos eles estão contribuindo para divulgar e melhorar, aperfeiçoar a lógica paraconsistente e outros temas em que eu trabalhei. De maneira eu me sinto orgulhoso de meus discípulos e sobre certos aspectos eu acho que eu me faço através dos discípulos. Eu costumo sempre insistir numa coisa trivial, que na verdade um professor, ele não ensinar, para um professor ensinar, não é meter na cabeça do aluno certas coisas, fazer decorar. O professor principalmente dirige o aprendizado, quem aprende é o aluno. Ele que tem que achar a maneira mais sensata de fazer as coisas para que ele acabe conhecendo algo. Mas, então, eu, na verdade, exagerando um pouco isso, eu costumo dizer o seguinte para os meus alunos: eu não estou aqui para transmitir conhecimento para vocês, nada. O que eu quero fazer com vocês é o seguinte, é lançar no paraíso de vocês a serpente. Vocês tomarem consciência das próprias limitações, desde que a serpente morda, e vocês sejam expulsos do paraíso idiota de vocês. Essa é a finalidade da educação, na minha opinião. O professor tem que cutucar. Existem algumas pessoas que, por mais que se cutuquem, nunca saem, nunca levantam, vivem se arrastando, feito lesma. Mas existem alguns que, de vez em quando, levantam a cabeça. E outros o corpo e outros até decolam. Isso é surpreendente. Então, lançar serpente no paraíso dos outros é a maior coisa que uma pessoa pode fazer. É preciso que o professor ou mestre não forme os discípulos com uma forma, tudo com a mesma cara, tudo do mesmo jeito, tudo pensando da mesma maneira. Não é assim. Tem que jogar serpente e fazer com que a pessoa desenvolva o tirocínio crítico. Sem tirocínio crítico, sem capacidade para questionar, não tem educação. Tenho experiência psicanalítica como cliente. E, na verdade, eu sempre tive um complexo de inferioridade. Até, aliás, o médico lá em São Paulo me disse o seguinte: é ótimo que você tenha esse complexo, porque exatamente isso que fez que você fizesse o que você fez. Eu disse, é? Então é melhor ficar com o complexo, né? Não chutar o complexo. E quando ele disse que nós continuávamos na psicanálise para ele curar isso, se bem que psicanálise não existe provavelmente cura no sentido estrito, né? Mas que ia resolver esse negócio, eu não quis. Eu vou continuar com o complexo para fazer as coisas que eu quero. E a mola para fazer. Outro dia eu estava lendo umas coisas do Mayakovsky, tradução de Mayakovsky, e o Mayakovsky tem uma poesia interessantíssima, que ele diz o seguinte: eu gosto de brilhar o tempo todo, brilhar como o sol brilha, brilhar iluminando tudo. Mayakovsky. Enquanto você brilha, você não se preocupa com besteira. Frase célebre que eu costumava repetir, que é o seguinte: eu sou, na verdade, um náufrago na minha vida. Aliás, todas as pessoas são
na verdade, nas próprias vidas, são náufragos. Vocês podem fazer, no fundo, mudar muito pouca coisa com relação à vida. Nós temos aqui, sem saber porquê, jogado, furou um navio e nós estamos aqui. Eu não sou muito otimista em relação a nada. Eu não acho essas questões tremendamente doloridas para pensar. Durante muitos e muitos anos que eu frequento aqui em Curitiba, só uma vez ou duas alguém me reconheceu. Uma vez andando pela Rua 15, uma pessoa forte se aproximou de mim, me agarrou pelo braço e me disse assim: "Padre, me benza". Eu pensei em reagir, mas ele era muito forte. Eu disse: "Não, eu vou reagir, sou capaz de apanhar aqui. Então, largue meu braço que eu benzo". Então eu fiz em nome do Padre, Espírito Santo também e tal, você está bom, fica tudo ok. E ele ficou maravilhado. E ele que estava muito agitado, disse: "Padre, o senhor me resolveu o problema, formidável, muito obrigado, muito obrigado". Foi uma coisa interessante. Então eu cheguei à conclusão que eu tenho capacidade de benzer as pessoas. Somente em 2 línguas, as 3 melhores coisas do mundo começam com a letra M. Em português, mulher, música e matemática nessa ordem. Em espanhol, mulher, música e matemática.